O peso das laranjeiras. Alex sempre soube que a casa do vovô Cheiro cheirava a mentira. Não a mentira comum, daquelas que as pessoas contam para esconder um caso ou um roubo no mercadinho, mas uma mentira espessa, que gruda nas paredes como o cheiro de mofo nas tardes de verão. Era um odor que só ele parecia sentir, talvez porque aos 17 anos, já tinha aprendido a prestar atenção nas coisas que os outros ignoravam. A cidade de São Lourenço das Laranjeiras era pequena demais para segredos grandes. Todo mundo conhecia todo mundo, e as fofocas corriam soltas como galinhas no terreiro da Dona Maricota. Mas havia uma regra não escrita: ninguém mexia com a família Cheiro. Não por medo, não exatamente, mas por uma espécie de respeito doentio, como se o sobrenome deles carregasse um peso que ninguém queria tocar. O aniversário de 80 anos do vovô Cheiro foi o maior evento do ano. A casa, uma construção antiga de paredes grossas e janelas altas, foi enfeitada com balões e guirlandas de papel crepom. As primas de Alex, todas com vestidos floridos e sorrisos colados no rosto, corriam de um lado para outro servindo refrigerante e bolinhos de chuva. Os tios barrigudos e de voz grossa contavam histórias do velho como se ele fosse um herói de guerra. Só Alex notou que nenhuma das tias estava presente. Nem a tia Rosa, que morava a 2 quadras dali, nem a tia Margarida, que sempre mandava cartões de Natal com fotos dos netos. Só os homens. Sempre só os homens. Foi quando o vovô Cheiro se levantou, apoiado no bastão de madeira escura que ele mesmo tinha entalhado décadas atrás. O silêncio caiu sobre a sala como um cobertor úmido. Ele não sorria. Seus olhos, pequenos e claros, percorreram cada rosto antes de parar em Alex, como se o garoto fosse o único que realmente importava ali. Hoje eu completo 80 anos, começou, a voz rouca como folhas secas. 80 anos de uma vida que não foi só minha. E antes que Deus me leve, quero dizer uma coisa. Uma das primas, a Lúcia, deixou cair o prato de bolinhos. O barulho do vidro se estilhaçando no chão pareceu um tiro. Eu abusei de todas as minhas filhas. Ninguém respirou. Nem mesmo o vento, que até então balançava as cortinas, parece ter ousado mexer. Desde a mais velha até a caçula. Desde que elas tinham idade para entender o que era vergonha. E ninguém nunca soube. Ou se soube, fingiu que não sabia. O tio João, o mais velho dos filhos do vovô Cheiro, deu um passo à frente. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. "Cala a boca, velho doente!" gritou. Mas o vovô Cheiro apenas balançou a cabeça, como se estivesse decepcionado, mas não surpreso. "Você acha que eu não sei que você faz a mesma coisa com a sua filha mais nova? A pequena Ana. Ela tem 8 anos, João." 8. O tio João recuou como se tivesse levado um tapa. Sua mulher, a tia Carla, cobriu a boca com as mãos. Os outros homens na sala começaram a murmurar, uns nervosos, outros raivosos, como se estivessem sendo acusados também. Alex sentiu algo gelado descer pela sua espinha. Ele olhava para o vovô Cheiro e via não um monstro, mas um homem muito, muito cansado. Um homem que tinha carregado aquele segredo por tanto tempo que agora, finalmente, queria se livrar dele, mesmo que fosse jogando-o no meio da sala, como um saco de lixo podre. "Por que agora?" perguntou Alex, sem perceber que tinha falado em voz alta. Todos se viraram para ele. O vovô Cheiro sorriu pela primeira vez. Não era um sorriso bom. "Porque agora eu não tenho mais nada a perder. E porque você, Alex, é o único aqui que tem coragem de ouvir." Alex não era corajoso. Ele era só um garoto que gostava de desmontar rádios velhos e sonhava em sair daquela cidade. Mas naquele momento, com os olhos de toda a família cravados nele, ele entendeu que algumas coisas não podiam ser ignoradas. "E as minhas tias?" perguntou. "Onde elas estão?" "Elas não vêm aqui há 20 anos, respondeu o vovô Cheiro. "Desde que a mais nova, a sua mãe, se enforcou no pé de laranjeira lá no fundo do quintal." Alex sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Sua mãe tinha morrido quando ele era bebê. Sempre lhe disseram que tinha sido um acidente, que ela tinha escorregado e batido a cabeça. Mas agora, "Você está mentindo", murmurou o tio Roberto, o mais novo dos irmãos. "A Maria não se matou. Ela caiu. Ela se enforcou com um lençol que eu mesma tinha bordado para o enxoval dela", disse uma voz atrás de todos. Era a avó Maria. Ninguém tinha notado que ela tinha entrado. Ela estava parada na porta, magra como um galho seco, os olhos vermelhos, mas a voz firme. "Eu vi. Eu cortei a corda. E depois enterrei o lençol no quintal, debaixo da laranjeira que o seu pai plantou no dia que a Maria nasceu." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Alex jurou ouvir o zumbido das moscas na cozinha. "Por que você nunca disse nada?" perguntou alguém. A avó Maria olhou para o marido, que agora estava encostado na cadeira, pálido como um morto.
porque eu também não tinha coragem, respondeu. Até hoje. Alex saiu da casa sem se despedir. Caminhou até o fundo do quintal, onde a laranjeira ainda estava, carregada de frutos verdes. Ele se sentou debaixo dela e ficou olhando para as folhas, tentando entender como algo tão bonito poderia esconder uma coisa tão feia. Não chorou. Não gritou. Só ficou ali, até o sol começar a se pôr e as sombras ficarem longas como dedos apontando para algo que ninguém queria ver. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Alex cavou. Não sabia bem o que estava procurando, mas sabia que precisava encontrar. E quando sua pá bateu em algo macio, ele soube que era o lençol. Tirou-o da terra, sujo e apodrecido, mas ainda com os fios do bordado visíveis, pequenas flores azuis, como as que sua mãe gostava. Ele dobrou o pano com cuidado e o guardou na mochila. Depois entrou na casa, pegou as chaves do carro do tio Roberto e foi embora. Não deixou bilhete. Não disse para onde ia. Só dirigiu com as mãos trêmulas no volante e o cheiro de laranjeiras florescendo no ar, como se a árvore estivesse finalmente livre para crescer. Anos depois, quando Alex já era um homem e vivia em uma cidade grande, onde ninguém conhecia seu sobrenome, ele recebeu uma carta. Não tinha remetente, só um selo de São Lourenço das Laranjeiras. Dentro havia uma folha de papel amarelado com uma mensagem escrita à mão. As laranjeiras deram fruto este ano. Todas elas. Alex queimou a carta, mas guardou o lençol, porque algumas coisas, por mais podres que sejam, precisam ser lembradas, para que ninguém esqueça que o silêncio também é uma forma de mentira, e que às vezes a verdade só brota quando alguém tem coragem de cavar. Alex não soube explicar por que guardou o lençol, talvez porque o tecido, mesmo amarelado e mancado de tempo, ainda conservasse o cheiro daquele quarto, um misto de mofo, terra úmida e algo mais. Algo que não era perfume nem suor, mas a marca de um corpo que tinha tremido ali por anos como um animal enjaulado. Ou talvez porque, ao dobrá-lo, seus dedos encontraram um fio solto na barra, e ao puxá-lo, desfiou-se uma palavra bordada em ponto minúsculo, quase invisível. Espera. Não era um convite. Era uma ordem. Ele não contou a ninguém. Nem a Teresa, sua companheira de anos, que achava que ele vinha de uma família comum, daquelas que se desfez em migalhas por causa de desentendimentos banais, como ele mesmo inventara. Nem ao filho, que aos 12 anos já perguntava por que o avô nunca aparecia nas fotos. Alex respondia com um sorriso vago e mudava de assunto, como se a memória fosse um osso preso na garganta. Mas o lençol estava lá, dobrado no fundo da gaveta, entre meias que ninguém usava. E a palavra espera coçava sua nuca como um inseto. Até que uma manhã, enquanto esperava o café esquentar, Alex viu pela janela da cozinha um homem parado do outro lado da rua. Não era um mendigo nem um vendedor. Usava um chapéu de palha surrado e seguria uma sacola de papel pardo, daquelas que não se vêem mais em supermercados. O que chamou sua atenção foi o jeito como o homem olhava para ele, não com curiosidade, mas com uma familiaridade doentia, como se estivesse medindo o tamanho de uma ferida. Quando Alex se aproximou da janela, o homem já tinha sumido. Só restava na calçada um rastro de cascas de laranja frescas, ainda úmidas de suco. Naquela noite, ele sonhou com São Lourenço das Laranjeiras. Não a cidade que conhecera, mas uma versão distorcida dela, onde as ruas eram túneis de raízes entrelaçadas e as casas, frutos podres pendurados em galhos. No centro da praça, onde deveria estar a igreja, havia uma árvore monstro, tão alta que sua copa se perdia nas nuvens. E embaixo dela, sentados em círculo como numa sessão de júri, estavam todos os que haviam morrido lá, a mãe de Roberto, com os olhos costurados, o velho Seixas, que enforcara-se no galinheiro, até a cadela preta do açougueiro, atropelada anos antes e que ninguém chorara. Todos olhavam para Alex com a mesma expressão do homem do chapéu. Você sabe por que as laranjeiras deram fruto este ano? Perguntou uma voz que não era voz, mas o som de galhos rangendo. Ele acordou suando, com as mãos crispadas nos lençóis. Não os seus. Os outros lençóis. Os que guardava. No dia seguinte, Alex comprou uma passagem de ônibus. Não avisou Teresa. Não deixou bilhete. Só pegou o lençol, a carta queimada cujas cinzas ainda manchavam seus dedos como tinta, e uma faca de cozinha, aquela que usava para descascar frutas, com o cabo de madeira gastinho. O ônibus cheirava a diesel e desinfetante. No banco da frente, uma mulher amamentava um bebê enquanto cantava uma canção de ninar que falava de um rio que corria ao contrário. Alex fechou os olhos e tentou não pensar no que encontraria. Mas o cheiro de laranja já estava ali, impregnado em suas roupas, como se o suco tivesse escorrido dos poros de alguém e se misturado ao seu próprio suor.
Quando o veículo parou na rodoviária de São Lourenço, ele soube, antes mesmo de descer, que algo estava errado. A cidade deveria estar cheia, era a época da festa da laranja, afinal. Mas as ruas estavam vazias, as barracas de doces abandonadas, as portas das casas entreabertas como bocas bocejando. Só o vento mexia nas folhas secas, arrastando-as em redemoinhos que pareciam dançar uma valsa lenta. E então ele viu as árvores. Não eram mais laranjeiras. Ou melhor, eram, mas de um jeito que doía de olhar. Os galhos se retorciam como dedos artríticos. Os frutos não eram redondos, mas alongados, quase humanos em sua forma. Alguns tinham rachaduras que pareciam bocas, outros protuberâncias que lembrava olhos. E todos estavam maduros demais, prestes a apodrecer no pé. No centro da praça, onde deveria estar a igreja, havia um buraco. Grande, tão fundo que não se via o fim. E ao redor dele, em círculo, as mesmas pessoas do seu sonho. Só que desta vez elas não olhavam para ele. Estavam olhando para dentro do buraco. Você veio, disse uma voz atrás dele. Alex se virou. Era o homem do chapéu. Só que agora ele não seguria uma sacola. Seguria uma pá. As laranjeiras deram fruto, continuou o homem, como se isso explicasse tudo. Mas fruto não é só doce. Fruto também é semente. E semente é memória. Ele apontou para o buraco. Lá embaixo está tudo que vocês enterraram. Não só corpos. Também palavras. Também silêncios. Também a verdade que seu pai cavou e seu avô regou com sangue. Alex sentiu o lençol queimar em suas mãos. A palavra espera agora parecia um grito. Você não veio por curiosidade, disse o homem, sorrindo sem mostrar os dentes. Veio porque sabe que tem algo seu lá embaixo também. E foi então que Alex entendeu. O lençol não era para lembrar, era para desenterrar. O buraco respirava. Não era o vento, não era a terra se acomodando. Era algo mais antigo, um suspiro úmido que subia das profundezas como se o chão tivesse pulmões. Alex apertou o lençol contra o peito e o tecido, antes áspero, agora parecia vivo, pulsando em sintonia com aquele respiro subterrâneo. O homem do chapéu cravou a pá na terra, mas não para cavar. Era um gesto de pontuação, como se estivesse marcando o fim de uma frase e o início de outra que ninguém mais ousaria dizer. Seu avô chamava isso de o poço das coisas que não tem nome, continuou ele, passando os dedos pela madeira gastas do cabo da pá. Não é cemitério. Não é arquivamento. É o lugar onde a gente enterra o que ainda está crescendo. Alex engoliu em seco. A palavra crescendo ecoou dentro dele como um erro. Coisas enterradas não cresciam. Coisas enterradas apodreciam. Mas ali, na beira daquele buraco negro e sem fundo aparente, ele sentiu o cheiro. Não era mofo, não era morte. Era algo entre terra molhada e ferro quente, como se o chão estivesse forjando algo nas trevas. Desça, disse o homem, e não foi um convite. O lençol escorregou das mãos de Alex e se desenrolou sozinho, caindo dentro do buraco como uma língua branca sendo engolida pela terra. Ele não viu degraus, não viu cordas, não viu nada que justificasse a descida. Mas quando pisou no vazio, o chão não o traiu. Em vez de queda, houve um deslizar. Como se o ar fosse espesso o suficiente para segurar seu peso, como se a gravidade ali fosse uma coisa negociável. A escuridão não era ausência de luz. Era luz diferente. Uma luminosidade verde-azulada como a fosforescência de algas no fundo do mar, mas seca, quase metálica. E então ele viu. As paredes do buraco não eram de terra. Eram de coisas. Camadas e camadas de objetos empilhados em um padrão que doía nos olhos, não por desordem, mas por uma ordem tão precisa que parecia um código. Garrafas sem rótulos cheias de líquido que não era água. Chaves que não abriam portas. Retalhos de pano costurados com fios de cabelo. E no centro de tudo, uma árvore. Não uma laranjeira. Não qualquer árvore. Era um tronco retorcido, negro como carvão, mas com veias vermelhas que pulsavam devagar como artérias. Dos seus galhos pendiam frutos que não eram frutos, sacos de pele fina, transparente, cada um contendo algo dentro. Alguns se mexiam. Outros brilhavam. Um deles, bem à sua frente, tinha a forma de uma mão pequena, fechada, como se segurasse algo precioso. Seu pai deixou isso aqui, disse uma voz atrás dele. Não era o homem do chapéu. Era uma voz dentro da voz, como se alguém estivesse falando através das paredes do buraco. Ele achou que enterrar era esquecer, mas enterrar é só outra forma de plantar. Alex esticou a mão. O saco pulso estava quente. Dentro dele, algo latejava. Não era um coração. Era uma palavra. Ele sentiu isso com uma certeza que não vinha da razão, mas de algum lugar mais fundo, onde as coisas são sabidas antes de serem pensadas. Uma palavra que seu pai havia engolido antes de morrer.
Uma palavra que agora queria sair. Quando seus dedos tocaram a pele do saco, o buraco inteiro estremeceu. As camadas de objetos nas paredes se rearranjaram sozinhas, como se estivessem se preparando para algo. E então, bem no fundo, onde a árvore afundava suas raízes na escuridão, algo respondeu. Não foi um som. Foi uma vibração que subiu pelas suas pernas, pelos ossos, até se instalar atrás dos seus olhos. Alex viu, por um segundo, o rosto do pai, não como ele se lembrava, mas como ele era. Um homem com as mãos cheias de terra, os olhos cheios de medo, e a boca costurada com fio preto. Você não veio desenterrar, sussurrou a voz das paredes. Você veio alimentar. E foi então que Alex entendeu o lençol. Não era para cobrir, não era para lembrar, era para dar de comer. O lençol se mexeu sozinho, como um animal adormecido que pressente a presença do caçador. Alex sentiu o cheiro antes de ver, um odor doce e podre, como frutas esquecidas no fundo de uma geladeira que há muito deixou de funcionar. Mas não era fruta. Era o cheiro daquilo que o lençol escondia, e que agora, lentamente, começava a se revelar. Debaixo do tecido, algo respirava. Não com pulmões, não com brânquias, mas com uma espécie de sucção úmida, como se a própria escuridão do buraco estivesse inalando o ar em volta. Alex puxou o lençol com um movimento brusco, e o que viu não era um corpo, nem um cadáver, nem nada que pudesse ser nomeado com as palavras que ele conhecia. Era uma coisa feita de camadas. A mais externa parecia pele humana, mas esticada demais, como se tivesse sido costurada em um manequim 3 vezes maior. Debaixo dela transpareciam veias grossas e escuras, pulsando com um líquido que não era sangue. Era mais espesso, quase sólido, como mel misturado com ferrugem. E no centro, onde deveria estar o peito, havia uma boca. Não uma boca como a do pai, costurada e silenciosa, mas uma fenda vertical, úmida e tremendo, como a de um peixe que morre fora d'água. Você trouxe, disse a coisa sem abrir os lábios. A voz não veio de dentro dela, mas de todos os lados, como se as paredes do buraco estivessem traduzindo seus pensamentos em som. Trouxe o que falta. Alex olhou para o saco em suas mãos. Dentro dele, o objeto que roubara da casa da tia Marília, a faca de osso que ela guardava dentro de um baú de madeira, enrolada em panos sujos de terra. A lâmina não cortava carne. Cortava outra coisa. Coisas que não deveriam ser cortadas. Eu não sei o que você é, murmurou Alex, mas suas palavras soaram falsas até para ele. Porque ele sabia. Sempre soubera. Desde pequena, quando o pai ainda estava vivo, ou que quer que ele tivesse sido, ele ouvia histórias sobre aquilo que cresce no fundo dos buracos. As pessoas da cidade chamavam de o que sobrou. Os mais velhos sussurravam que era a sombra dos mortos que não conseguiram subir. Mas Alex agora entendia. Não era sombra. Era fome. A coisa no buraco se mexeu novamente, e dessa vez Alex viu as mãos, ou o que restava delas. Dedos longos demais, unidos por membranas finas como teias de aranha, se arrastando pela terra úmida. Eles não tocavam o chão. Tocavam dentro do chão, como se estivessem puxando algo de baixo para cima. Você é como ele, disse a coisa, e dessa vez a voz foi um chiado, como vapor escapando de uma panela fechada há décadas. Carrega a mesma marca. Alex levou a mão ao pescoço, onde a cicatriz em forma de meia-lua, herdada do pai, queimava como se alguém tivesse passado um ferro quente por cima. Não era uma cicatriz. Era um chamado. O que você quer de mim? Perguntou, mas a pergunta já era um erro. Porque a coisa não queria nada. Ela precisava. E a necessidade dela era como a gravidade. Não se negociava, não se escapava. Só se caía. Foi então que o saco em suas mãos começou a tremer. Não por causa dele. Por causa do que estava dentro do saco. A faca de osso tinha acordado. O saco se contorceu como um animal ferido. Alex o abriu com dedos trêmulos, e a faca de osso pulou para sua mão, quente como carne viva. Não era uma lâmina, era uma chave. A meia-lua em seu pescoço ardia em resposta, e ele entendeu. A cicatriz não era um chamado, era uma fechadura. A coisa diante dele, uma massa de raízes negras e olhos úmidos como lesmas, estremeceu. Você é a última porta, sibilou. E ele está batendo do outro lado. Alex não precisou perguntar quem. Sabia. O pai não havia morrido afogado no pântano. Ele havia afundado de propósito, carregando algo que não podia soltar. Algo que agora arranhava as paredes entre os mundos, usando a cicatriz de Alex como alavanca. A faca de osso vibrou. Corte ou seja cortado, murmurou a voz do pai em sua memória, não um aviso mas uma instrução. Com um grito, Alex cravou a lâmina no próprio peito não para matar, mas para girar. A dor foi um relâmpago branco, e de repente ele não estava mais no pântano.
Estava dentro da coisa, dentro da terra, dentro de um corredor de carne podre onde milhares de mãos, incluindo as do pai, se estendiam das paredes, todas com a mesma cicatriz. Bem-vindo ao lado de baixo, disseram as vozes. Aqui, todos somos portas. E então Alex viu, a coisa não era um monstro. Era uma ponte. E o que subia por ela não era um deus ou um demônio, era ele mesmo, repetido em espiral, um Alex após outro, cada um com uma faca, cada um com uma escolha. O último Alex, ou primeiro, sorriu com dentes de osso. Agora você entende. Não somos chamados. Somos rodas. Alex sentiu a faca em sua mão se transformar em terra. A cicatriz em seu peito floresceu em raízes. Quando acordou, estava deitado no pântano, o saco vazio ao seu lado. E no bolso, uma semente negra pulsando como um coração. Alguém? Ele mesmo? O pai? Outro? Sussurrou em seu ouvido. Plante-a onde a água é funda. Da próxima vez, você não precisará cortar. Basta afundar. E Alex sorriu, porque finalmente entendia. A gravidade não era uma queda. Era um convite.